Fala galera, Fagner aqui, sou faixa preta de Jiu-Jitsu, professor e competidor nas horas vagas e hoje eu venho trazer para vocês o primeiro Resenha Tatame News, um apanhado de notícias que eu tento trazer para vocês que aconteceu ao longo do mês inteiro, praticamente de todas as artes marciais que eu achar relevante, MMA, boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu e o mundo da luta em geral. Vou tentar trazer um apunhado para vocês ficarem sabendo um pouco mais sobre o que está acontecendo, beleza? Bora lá! E a primeira notícia que eu venho trazer para vocês é que agora no mês de fevereiro vai acontecer duas seletivas do ADCC. Uma em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no dia 5 e outra em São Paulo no dia 12. E para você que não conhece a ADCC, o ADCC é o maior campeonato de grappling do mundo. Grappling, né? Jiu-jitsu sem kimono. No ADCC não tem faixa, você pode ir lá lutar, seja faixa branca, seja faixa preta. As regras elas são um pouco diferentes dos campeonatos da IBJJF. Leg lock, heel hook, que é a chave de calcanhar, torção de joelhos para fora e várias outras coisas é válida no campeonato do ADCC. Também não tem vestimenta, você pode chegar lá apenas com a bermuda e lutar. Lembrando que são 5 categorias masculinas e 2 femininas. O campeão de cada categoria vai ganhar uma vaga para lutar o ADCC que vai acontecer em Las Vegas, nos Estados Unidos. Além da vaga, você vai ganhar passagem mais hospedagem para poder ter a oportunidade de lutar e quem sabe se consagrar campeão do maior evento de grappling do mundo no momento. E também no mês de fevereiro teremos o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF. Diferente dos outros anos, esse evento vai acontecer em Roma, na Itália, dos dias 14 a 20 de fevereiro. Por causa da pandemia, infelizmente o evento teve que trocar de lugar, porque Portugal está colocando algumas diretrizes que infelizmente o campeonato não vai poder acontecer lá este ano. Mas talvez ano que vem possa voltar para lá novamente. Então, você competidor que está a fim de lutar europeu, fique esperto, porque dessa vez vai ser em Roma, na Itália, e não em Portugal, beleza? E o MMA, infelizmente, está de luto nesse final de semana. Perdemos um lutador, na verdade um ex-lutador do UFC, Michael Falcão, que veio a óbito nesse dia 23/1. Infelizmente, ele foi encontrado com algumas facadas no abdômen, foi ainda levado com vida para o hospital e infelizmente veio a óbito. Michael Falcão foi uma grande promessa há anos atrás quando apareceu no UFC e despontou logo de cara, porém acabou caindo um pouco de rendimento e logo depois foi expulso do UFC. Infelizmente ele foi muito mais conhecido por seu gênio forte, temperamental e brigão fora dos ringues. Se envolveu em várias brigas ao longo dos anos e foi pulando de evento em evento a cada confusão que achava. Infelizmente é uma perca porque ele era um prospecto muito bom no MMA, só que infelizmente a mente dele acabou pegando uma peça e ele acabou deixando de lado a parte esportiva. Minhas condolências a toda a família do Mike Falcão. E nessa última sexta-feira, dia 21/1, tivemos o Who's Number One, evento de no-gi realizado e feito pela Flow Grappling. Para quem não conhece, a Flow Grappling é uma plataforma digital que muito se assemelha ao canal Combate para a gente aqui no Brasil. É uma plataforma onde tem o mundo do grappling em geral. Lá temos eventos como Campeonato Mundial da IBJJF, Europeu, ADCC, o próprio Who's Number One e vários outros campeonatos que são transmitidos por eles. Lá eles têm podcast sobre Jiu-Jitsu e grappling, matérias, documentários, muita coisa interessante, porém quase que inteiramente o conteúdo é em inglês por ser nos Estados Unidos. E infelizmente a assinatura também é em dólar, que acaba pesando em muito para nós brasileiros. Não tem a opção de pagar mensalmente, apenas anualmente, acaba ficando bem caro. Convertendo em real, a gente está falando mais ou menos de R$1.000 para você assinar numa tacada só. Acaba ficando bem caro, mas é uma plataforma ótima para quem gosta do mundo do grappling em geral. Tá aí meu conselho para poder assinar se você tiver a oportunidade. Voltando ao evento, nós tivemos realização de 10 lutas. E eu vou falar algumas que tiveram um destaque importante na minha opinião. E na primeira luta que eu quero destacar, tivemos a vitória do americano Mike Musumeci sobre o pequeno gigante também americano Steven Martinez. Mike Musumeci veio ganhar a luta após 2 catadas de costas. Quando ele tentou finalizar Steven Martinez nas pernas,
Porém, Sterling conseguiu controlar, né, a luta e Michael Musumeci acabou catando as costas dele 2 vezes. Na outra luta, que transcorreu praticamente toda em pé, o hondurenho Éder Cruz acabou vencendo o norte-americano Nick Rodrigues. Todos os 15 minutos da luta transcorreram em pé. Os dois wrestlers não ousaram puxar a guarda e ficou aquele troca, tentativa de queda daqui e dali e acabou transformando a luta praticamente numa luta de wrestling. A luta acabou sendo bem morna no final das contas, todo mundo esperava uma luta bem agitada, mas não foi aquilo que se esperava. E no final das contas, Éder Cruz acabou saindo com a vitória por decisão dividida. E na coluta principal, tivemos o talentosíssimo Tai Ruotolo, pupilo do André Galvão e líder da Atos Jiu-Jitsu, enfrentando o perigoso Levi Jones. Tai é sempre muito ativo e muito perigoso em suas finalizações. Depois de vários bots tentando finalizar Levi, Tai acabou atacando ele num heel hook, que é a chave de calcanhar. Levi, em uma das tentativas de defesa, acabou girando e o Tai acabou transitando da chave de calcanhar direto para uma chave de joelho, onde Levi teve que bater, tá? E assim dando a vitória para Tai Ruotolo, da Atos Jiu-Jitsu. E na luta principal tivemos o brasileiro Pedro Marinho, que atualmente é o campeão peso absoluto do Campeonato Mundial Sem Kimono da IBJJF, enfrentando o perigosíssimo australiano Craig Jones, o rei das finalizações de pernas. Craig Jones é extremamente perigoso quando puxa para a guarda, por causa dos seus ataques, principalmente seus ataques de pernas. Porém, Craig Jones não puxou na guarda. Ele, um pouco antes do evento, ele tinha falado que estava treinando muito wrestling, que estava se sentindo extremamente confiante, soltou vários vídeos. Para quem não conhece Craig Jones, ele é bem falastrão, adora falar, é um cara bem engraçado e que fala bastante coisa dos seus adversários. Então ele achou que estava suficientemente bom para trocar em pé com Pedro Marinho. Porém, Pedro Marinho é extremamente agressivo em pé, é um cara de jogo em pé muito forte e muito bom. Infelizmente, o Craig Jones acabou não dando bom, porque ele tentou lutar em pé com o Pedro Marinho e o Pedro Marinho em nenhum momento sofreu perigo do Craig Jones nos ataques em pé. Conforme a luta foi transcorrendo, Craig Jones acabou tentando puxar para a guarda, só que antes Pedro Marinho acabou empurrando e passando a guarda dele em menos de 5 segundos, estabilizando a posição ali e ficando durante um tempo. Logo após isso, Craig Jones na movimentação acabou conseguindo sair daquela posição desfavorecida e Pedro Marinho controlou o resto da luta. Tá? Os Number One, para quem não conhece, são 15 minutos de luta e onde não vale finalização. A cada 5 minutos, existem juízes laterais que pontuam aqueles 5 primeiros minutos e a luta não para. Então, a cada 5 minutos, os locutores vão falando que um ganhou ou o outro ganhou. E ao longo dos 15 minutos, os 3 jurados acabaram confirmando que cada round, entre aspas, foi ganho pelo Pedro Marinho, assim consolidando ele campeão do Who's Number One em cima do Craig Jones. Falando de MMA agora, já temos agora confirmado a primeira defesa de cinturão do nosso brasileiro Glover Teixeira. Glover Teixeira atualmente está com 42 anos e conquistou a primeira vez o seu cinturão dos meios pesados. Ele fará sua primeira defesa de cinturão no dia 7 de maio contra o tcheco Jiri Prochazka. O UFC que está programado para essa luta acontecer será o UFC 274, que provavelmente irá ser aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo próprio lutador tcheco, que soltou no seu Instagram confirmando a luta. Então, fique de olho que provavelmente dia 7 de maio veremos a defesa de cinturão do nosso grande brasileiro Glover Teixeira. Eu também irei fazer uma análise pré-evento e pós-evento sobre o que eu espero do UFC e depois iremos comentar o que aconteceu e vamos tentar bater ou fazer uma análise aí do que aconteceu nas lutas que irão acontecer neste evento. Então, se você está curioso para saber, não se esqueça de se inscrever nesse canal, aperte o sininho de notificações para que você receba informações de quando eu soltar esses vídeos para vocês, beleza? E nesse final de semana tivemos o UFC
Ngannou versus Gane, que aconteceu nesse sábado, dia 22 de janeiro. Além da luta principal, tivemos também a co-luta valendo o cinturão dos pesos mosca entre o brasileiro Davidson Figueiredo e o mexicano Brandon Moreno. E do card preliminar, eu vou dar destaque para duas lutas. A primeira, estreando no UFC, o brasileiro Simon Oliveira acabou perdendo para o americano Tony Gravel. O brasileiro até começou bem na luta, no comecinho do primeiro round, na trocação. Depois disso acabou conseguindo encaixar uma guilhotina, porém o americano acabou saindo dessa guilhotina. E daí acabou passando o primeiro round inteiro por cima no ground and pound. E a tônica da luta foi basicamente essa. O americano muito bom de wrestling acabou toda hora atacando as pernas do brasileiro e colocando ele para baixo e trabalhando o ground and pound durante todos os rounds, fazendo assim o brasileiro perder em sua estreia. Na outra luta tivemos o brasileiro Raoni Barcelos, que vem sendo apontado como um prospecto para se tornar campeão ou pelo menos para disputa de cinturão no futuro próximo. Porém, infelizmente, ele veio a perder para o americano Victor Henry. A luta foi muito movimentada, muito boa, porém, Victor sempre teve um passo à frente no controle da ação. Logo de cara ele conseguiu permanecer na distância e Raoni Barcelos, infelizmente, não conseguiu achar a distância praticamente em todos os rounds. Mesmo o brasileiro sendo bem agressivo e acertando ótimas combinações de mão e pé, mas o americano conseguiu manter o controle e a calma da luta. Raoni Barcelos foi acabando o gás dele conforme os rounds foram passando e o americano foi aumentando o ritmo da luta, fazendo assim com que o brasileiro acabasse perdendo por decisão unânime dos jurados. No card principal, uma luta de destaque seria o Michel Pereira, o paraense voador. Ele acabou pegando o duríssimo e estreante português André Fialho. A luta foi extremamente movimentada. Infelizmente, Michel Pereira acabou não começando muito bem e André Fialho ditou o ritmo todo do primeiro round. A luta, como eu disse, foi bem equilibrada, a trocação bem acirrada dos dois. Porém, no intervalo do primeiro para o segundo round, Michel Pereira escutou bem os seus corners e voltou muito mais agressivo, colocando assim um controle maior na luta, ditando o ritmo dela também. Muito agressivo, dando muitas combinações e, do jeito que ele é bem maluco, acabou soltando joelhada voadora, mortal, batendo com a canela na cabeça do adversário e tudo mais. Michel Pereira é bem maluco, porém, cada vez mais ele vem controlando o seu instinto e fazendo que suas lutas sejam cada vez melhores. E no final das contas o brasileiro acabou ganhando por decisão unânime, tá? 2 rounds a 1. O brasileiro agora vem de 4 vitórias seguidas e provavelmente vai entrar no top 15 da categoria dos meios médios. Na co-luta principal tivemos a disputa de cinturão do peso mosca, do nosso deus da guerra Davidson Figueiredo contra o mexicano Brandon Moreno. Essa luta na verdade é a trilogia, né? Já tivemos um empate e uma vitória do Brandon Moreno. A luta foi extremamente agressiva, muito boa de se assistir, porém com um começo bem morno. Davidson veio no começo com um controle do octógono muito maior do que o Brandon. Ele acabou mantendo a distância, mantendo a luta assim, digamos, um pouco mais morna, porém com um controle total dela. Acabou ganhando o primeiro round. Porém, na volta do segundo round, Brandon Moreno, além de vir mais agressivo, obviamente querendo ganhar, Deus da Guerra acabou esquecendo da estratégia e foi pra cima igual uma carreta maluca, tá bom? A luta foi extremamente eletrizante, o pessoal que assistiu ficou maluco, porém a luta foi decidida nos detalhes. E o detalhe é que o Davidson é muito grande para a categoria. Ele perde muito peso, porém ele é grande demais e tem muita força. E a luta foi decidida em golpes singulares, tá? A luta acabou com uma vitória do Davidson por decisão unânime, 3 rounds a 2. E todos os rounds foram decididos por causa da mão pesada do Davidson. E na luta principal tivemos a disputa de cinturão da categoria mais temida de todas, a categoria do peso pesado, onde tivemos a luta entre o camaronês Francis Ngannou contra o francês Cyril Gane. E a vitória de Francis Ngannou veio de uma forma que ninguém esperava. O francês Cyril Gane tomou logo de cara o controle das ações. O kickboxer de altíssimo nível começou a bailar sobre o octógono, batia, saía, movimentação muito fluida para o peso pesado e Francis Ngannou, com toda a sua massa e peso, acabou não conseguindo acompanhar o ritmo do seu antigo parceiro de treino e acabou perdendo os 2 primeiros rounds.
Porém, no terceiro round, o francês acabou dando um chute, onde o Francis Ngannou acabou catando a perna e colocando seu antigo parceiro de treino para baixo, onde ficou ali o round inteiro, castigando ele no ground and pound. Na volta do quarto round, Francis Ngannou não pensou duas vezes, já grudou nas pernas e derrubou o francês, e ali ficou o quarto round inteiro no ground and pound, levando assim o quarto round. Na volta do quinto round, com 2 rounds para cada, as estratégias estavam bem definidas. Francis Ngannou provavelmente ia vir para catar as pernas do Ciryl Gane, e enquanto Ciryl Gane ia continuar a movimentação dele e não deixar o camaronês chegar perto dele. Porém, surpreendentemente, Ciryl Gane já chegou logo de cara catando as pernas do camaronês e colocando para baixo, onde todo mundo já pensou que a luta já estava liquidada. Porém, em um grande erro, Ciryl Gane tentou atacar o pé do Francis Ngannou numa chave de calcanhar bem feia, bem ruim, e acabou caindo por baixo. Automaticamente, Francis Ngannou acabou subindo e, cara, uma vez por cima, tirar 120 kg de cima de você é bem complicado. Francis Ngannou acabou passando o resto do quinto round por cima e assim veio ganhar o cinturão dos pesos pesados. Esse UFC foi bem legal, tivemos 2 disputas de cinturão. A primeira, né, do Davidson contra o Brandon, foi uma luta extremamente movimentada, ótima de se assistir. Claro que para quem está torcendo para um para o outro é bem ruim, mas foi uma luta muito boa de assistir. E a do Ngannou contra o Gane também foi uma luta boa, apesar que não foi aquilo que todo mundo esperava e com um final totalmente inesperado, porém acabou mantendo um pouco a lógica, onde o Francis Ngannou acabou ganhando. O Ciryl Gane tem pouco mais de 4 anos de experiência no MMA e tem uma margem de crescimento gigantesca. Provavelmente vai se tornar campeão dessa categoria no futuro não muito longe. Tivemos alguns brasileiros lutando, ganhando e outros perdendo, porém, um balanço geral é que esse UFC foi ótimo de se assistir. E esse foi o Resenha Tatame News, onde eu trouxe todas as notícias possíveis que eu consegui achar de relevante dentro das artes marciais do mês de janeiro e trouxe aqui para você. Lembrando que eu sempre vou trazer no final de cada mês um apunhado de todas as notícias possíveis que eu achar relevante aqui para vocês. E gostaria de deixar as minhas condolências. Infelizmente tivemos a perca do mestre Júlio Seco, tá? Faixa vermelha de jiu-jitsu. Ele foi uma pessoa que propagou o jiu-jitsu pelo sul do Brasil. Ele teve aulas com quase todos os membros da família Gracie, até do próprio Hélio Gracie, e infelizmente ele veio a falecer esse final de semana. Então a minha condolências a toda a família do mestre Júlio Seco. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curta o vídeo, se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificações, comente aqui embaixo o que achou, se faltou alguma notícia, o que acharam do quadro. Se você tem alguma sugestão, o que achou do vídeo, comente aqui no campo de comentários, tá bom? É muito importante para mim. E, mais uma vez, eu gostaria de pedir que compartilhasse esse vídeo com seus amigos, tá? Pra gente continuar crescendo juntos aqui no canal Resenha Tatame. E espero vocês na faixa preta. Os